Eu sempre, dúvidas minhas, né? Famílias, tanto se fala na espiritualidade de que famílias, nós já conversamos aqui, de que as famílias vão se reunindo, vão se reunindo, porque tem os seus débitos, elas não vêm por acaso. Vamos começar pelo seguinte, vamos começar para a gente ir para adiante. Como é que se forma? Vamos voltar lá para o, sei lá quando, não sei quando, que eu não sei o ponto zero, né, dessa coisa toda. Então, o leigo aqui está falando, né? Quando é que começou a família? Uma família qualquer. Homem, mulher, que é necessário para se formar uma família, né? Filhos, e depois ampliar um pouquinho. Como é que começou essa questão familiar? Captou o que eu quero perguntar? Uhum. Tá. O que hoje nós, humanos, entendemos como família, isso é um conceito advindo da ressonância límbica entre os mamíferos. O que nós, humanos, de novo, pensamos hoje, sentimos hoje, entendemos hoje como sendo família, é muito recente. É uma consanguinidade compartilhada e pactuada por relações de ressonância mamífera. Isso só foi possível quando o cérebro mamífero, com o tálamo, hipotálamo, hipocampo e a amígdala cerebral, permitiu que sobre o cérebro ou cerebelo de réptil, que não tinha essas 4 centrais de coordenar sensações, quando a evolução providenciou isso. Só que isso é o que nós humanos podemos entender a partir da experiência do que a gente vê na natureza terrestre. Isso. Volto a isso daqui a pouco. Mas o que é que os espíritos disseram no livro dos espíritos antes de existir mamífero, ou seja, antes de existir esse universo, já existia uma espiritualidade pré-existente, em que espíritos já existiam nesse tempo e que se organizavam conforme suas afinidades, suas relações de afinidades. Então, a noção de família ancestral no âmbito espiritual, nós humanos entendemos como sendo algo que já existia, vamos dizer, no paraíso, que é essa coisa pré-existente, incriada, e que todo mundo lá, como era bacana, gente fina, aquilo era uma grande família, no sentido de, seja lá quantos ali existiam, era assim que se entendia. Todos eram um elo de uma grande corrente que tinha no ser que a gente chama de Deus, Pai, Mãe, Amantíssimo, que seja, um centro gravitacional ou algo parecido com isso. Isso tem alguma fundamentação, Elan? Tem. Tá. Na minha perspectiva pessoal, tem sim. Só que todos esses circuitos de vida espiritual, e eu explico isso nos livros que publiquei, nas palestras que até agora fiz, isso foi se desdobrando em níveis de quase paraíso, né, em níveis de quase perfeição, para que exatamente os eus lá do paraíso pudessem sentir algo que não fosse perfeito. Então, o menos perfeito, ou seja, 99% de perfeição, vamos supor que isso seja possível. Então, cria-se, ou criava-se, ou foram criados ambientes a partir de um ambiente que era 100% perfeito, esse agora era 99%, e assim, uma certa escala para baixo, em termos de grau de perfeição, foi sendo criada, e de acordo com as experiências que esses espíritos passaram a ter, eles foram se reunindo, aí inicia uma segunda etapa nesse conceito de família espiritual que a gente está aqui abordando, né? Aí, nesses níveis paradisíacos, não totalmente perfeitos, mas quase perfeitos, foram se reunindo espíritos que, por nível de experiência, iam sendo ressonantes e passaram, então, a conviver juntos, o que mostra uma segunda face ou uma segunda fase do entendimento do que hoje a gente entende como sendo família. Vamos usar como analogia, quer dizer, você se reúne no Grupo Atlan, por exemplo, porque são pessoas afins, têm as mesmas
Então, vocês são formados grupos, assim como na Terra, são formados por afinidade no campo espiritual também. É isso? E sempre foi assim, até que houve o problema de uma criação indevida, e nessa criação indevida, espíritos tiveram que sustentar as formas que, dentro dessa criação, começaram a ser aqueles corpos transitórios que nascem e morrem, e nós, os humanos, somos a expressão mais moderna desse processo evolutivo dentro dessa criação problemática. Aí aqui as famílias passaram por um problema. Qual? Imagine 40 ou 400 ou 4.000 espíritos que se adoram, que são ressonantes, mas aí um deles fez merda numa vida transitória e não pôde voltar a conviver com aqueles seus afetos, porque teve que passar a conviver com aqueles que ele agrediu e fez mal. Aí surge aqui um terceiro aspecto, em que a família desse protagonista, que eu estou usando aqui como exemplo, que antes era aquele grupo que ele adorava, ele agora vai ter que conviver com quem ele fez M. Aí ele vai nascer aqui na Terra, junto com pai, mãe, irmãos e irmãs, que se antes essas experiências eram programadas para espíritos de uma mesma família espiritual, agora é programado para espíritos que não gostam de você, porque você fez besteira na vida passada, então você agora estava vindo para uma família terrestre que não vai com sua cara, e sua vida, a partir dali, vai ter um nível de desafio muito maior. Então, a partir daqui, você se desloca da sua família espiritual que existia antes, porque você não vai voltar nem para aquele nível espiritual onde eles estão. Você vai ter agora de morrer, mas seu filho que você tinha nessa vida está no umbral tal, vai tentar ajudar. Aí você nem vai lá para cima, você vai continuar indo para baixo, no sentido de responder frente à sua consciência pelo nível de responsabilidade dos seus atos. Então, o conceito de família, quando o karma negativo começou a ser imposto, no sentido de que o que sai de um ser volta para ele, quando essas ressonâncias negativas começaram a cobrar o seu preço, a espiritualidade se desagregou por completo, teve que criar níveis incontáveis de realidade espiritual transitória, chamada erraticidade, para que esses espíritos passassem a, pelo menos, tentar conviver no estágio de desencarnados, já que, como encarnados, eles de se agrediam. Então, a espiritualidade errática passou a ser um pano de fundo, ou a servir como hospital psiquiátrico, ou casa de repouso, ou prisão. Aí é quando a gente fala que a espiritualidade não é democrática nem um pouco. Porque aí você, entre aspas, seu eu existe aqui na Terra, o corpo morre, seu eu volta a existir nesse nível onde ele estava, ou vai para um pior, para onde você é chamado. Chamado por quem? Por outras consciências que exigem que você passe a sofrer o que você fez com que elas sofressem. Então, o conceito de família, Elan, ele é muito mais amplo do que a gente acha. Quer dizer, eu tenho minha família aqui, eu tive uma família em vida anterior e uma outra família em vida anterior, mas agora mesmo você disse que muitas vezes eu apronto numa família ou faço mal para uma família, eu sou colocado naquela família que eu fiz mal. Então, o conceito... Me chamou a atenção isso, porque eu sempre achei que família fosse o tipo da afinidade que você resolve em casa. Por isso que eu queria saber como é que se forma uma família. Mas agora já vejo com um entendimento diferente, porque a coisa é muito mais ampla do que a gente imagina que seja, né? Não é uma coisa sua, não é uma coisa particular. Não é uma coisa como aqui na Terra, que tem mulher, filhos, netos, tudo isso aqui. Para nós é isso, uma família. E a coisa, pelo visto, aí é muito além disso, né? Essa família que nós vemos aqui na Terra, como eu falei no início, ela é produto da nossa mentalidade mamífera, né? De consanguinidade. Tá? E o que é muito bonito, o que é muito belo.
porque nós damos a vida da gente por quem a gente ama no âmbito dessa família. Ou seja, a família é a célula mais importante de qualquer sociedade, seja a sociedade de seres irracionais, como os nossos irmãozinhos aqui na natureza, ou seres racionais como a gente. Família é, de fato, no meio do caos, o único grupo negentrópico que enfrenta a entropia, ou seja, é o único grupo que consegue criar valores altruísticos para, em pleno caos, abrir mão das suas conveniências para cuidar de alguém. A gente faz isso por amor ou por obrigação familiar ou consanguinidade, o que seja, mas é assim que o mundo se organiza. Tá? Mesmo a gente testando quem vai cuidar um do outro, são os membros da família que vão cuidar um do outro até o fim. Bom, isso é mamífero. Só que esses mamíferos aí são animados por espíritos que não necessariamente são afins, né? É um absurdo, é uma loucura isso aí, né? E são submetidos à ressonância límbica dos mamíferos, ou seja, dois espíritos que não gostam do outro, por terem nascido numa mesma condição humana e numa mesma família, são obrigados a conviver um com o outro e a depender um do outro até certas fases da vida. Depois pode até se libertar, mas ali. Então, essa ressonância límbica que os nossos irmãos mamíferos não racionais sentem, o que é ressonância límbica? É uma linguagem silenciosa e invisível que existe entre os mamíferos que faz com que um mamífero sinta o que o outro está sentindo. Ou seja, uma leoa, um elefante, ele sente o que o outro está sentindo. Isso os torna solidários, porque eles não se diferenciam nesse sentido uns do outro. É como se aquele incômodo fosse neles também. Então, nós somos mamíferos racionais. Somos mais que mamíferos, né? Então, essa racionalidade é o eu humano organizando uma natureza espiritual, sendo obrigado a lidar com a natureza animal transitória. Dependendo de como o eu da gente faça essa gestão, ele se espiritualiza ou ele se materializa, se torna mais denso e cria a sua sensação pessoal. Essa sensação pessoal o acompanha em qualquer situação. Espero que você tenha gostado do conteúdo do nosso vídeo. E se você chegou até aqui, significa que você tem interesse profundo em aprender mais sobre a revelação cósmica e todos os painéis que fazem parte desse conhecimento. Por isso, gostaria de convidar você a conhecer a comunidade Orbum, a nossa plataforma e aplicativo de ensino com milhares de horas de conteúdo sobre os mais diversos tópicos e assuntos importantes. É só tocar no link que está aí na descrição deste vídeo para conhecer e se juntar à nossa comunidade de estudos sobre a revelação cósmica.